Eu fazia o meu doutorado com células-tronco para tentar ver se as células-tronco conseguiam curar a distrofia muscular. Então, eu trabalhava com células-tronco de gordura, de tecido adiposo, e aí a gente fez todo um projeto que avaliou se elas poderiam ser um alvo para terapia com células-tronco. Quando a gente tinha um canil de cachorros, onde a gente tentava, então, curar esses cachorros que têm distrofia muscular com células-tronco. Esses cachorros nasciam, então, com distrofia muscular, a gente não fazia esses cachorros serem doentes, né? E a gente, então, tentava usar as células-tronco para curar esses cachorros que tinham a mesma distrofia que tem em humanos. Quando nasceu uma ninhada que tinha um cachorro que ele tinha o defeito genético, mas ele não apresentava a doença. Ele era quase normal, comparado com os outros que são super doentes, mas ele não apresentava doença. Ele tinha problema genético, como todos os cachorros tinham. E isso intrigou muito a gente, né? A gente teve que fazer o teste de DNA nele umas 5 vezes, porque não acreditava que aquele cachorro tinha o problema genético, né? E aí, desde lá, sempre a gente se perguntava, né? Por que esse cachorro é diferente dos outros? Por que ele é normal, mesmo sendo que ele tem o mesmo defeito no DNA do que os outros cachorros? E até que ele teve vários filhotes, porque ele conseguia cruzar, né, com as fêmeas. E aí, um desses filhotes também apresentou esse fenótipo, essa coisa que ele não conseguia, essa característica, né, que mesmo tendo, então, a mutação, ele não tinha a doença. E com isso, mostrou que pode ser uma coisa genética, né? Que ele estava passando, então, para o filho uma característica que ele tinha, que conseguia compensar a presença da doença nesses cachorros. E aí eu fiquei muito intrigada, né? Falei, porque se você conseguisse descobrir o que esse cachorro tinha, podia ser uma cura pros meninos com Duchenne. Porque se você consegue, se você descobre por que ele tá conseguindo passar por cima desse defeito genético, você conseguiria, então, curar a doença dos meninos. E só que aí que vem o problema, porque trabalhar com cachorro é muito difícil. Porque os modelos todos que todo mundo usa é camundongo, rato, coelho, peixe. Hoje se usa muito peixe. E cachorro não é muito usado. Então, quando a gente começou a pensar em fazer essa comparação, de saber por que eles, então, estavam escapando. A gente fala que eles escapam, né? Escapando da doença. A gente tinha que ver, então, procurar alguma técnica genética para mostrar por que eles eram diferentes. E não tinha disponível. Porque no modelo não é muito usado, né? O cachorro. Então, quando, acho que foi 2010, esse projeto tem muitos anos, na verdade, o cachorro até já morreu, não, mas quando, em 2010, lançaram, então, um array de expressão, que a gente chama de cachorro, que basicamente vê qual é as proteínas que estão expressas pelo nível de RNA. Então, você consegue ver, então, o que tem naquele músculo, porque a gente estuda músculo, que é diferente de um para o outro. E aí foi que então a gente teve a colaboração com o Sérgio Verjovski, porque a gente já colaborava com ele há muito tempo, né, com outros projetos aqui. E aí o Yuri, que na verdade ele era um doutorando na época de lá, ele sabia tudo de fazer array. Então eu fui lá bater na porta do Yuri, fiz: Yuri, você me ajuda? E aí a gente resolveu fazer então esse array de expressão para comparar o músculo mesmo, ver o que tinha diferente no músculo, né, em relação ao mRNA, RNA mensageiro. E na época, a gente doa os cachorros normais, né? Todos os cachorros normais que nascem, a gente doa. E tava espalhado pelo Brasil inteiro. Então eu tive que viajar pessoalmente, assim, pra Brasília e pra pegar a amostra do músculo desses cachorros mesmo. Pra comparar. Então eu viajei pra Brasília e tudo mais pra pegar a amostra dos cachorros normais, porque eu tinha que comparar, então, os cachorros que escapam, né, com os cachorros normais e com os afetados, os que são doentes. Porque comparando os doentes, os normais e os cachorros que escapam da doença, a gente poderia ver o que tem diferente no músculo dos que escapam da doença, que não tem nos que são doentes, certo? E ver se isso é igual ou diferente do normal. Porque se for igual ao normal, é porque ele tem alguma coisa que seja igual ao normal que faz ele ser normal. Mas se for diferente, é porque é um mecanismo que compensa. Então, ele tá até do normal ele é diferente, porque ele tá compensando, então, esse problema que ele tem no músculo. Quando a gente correu esse array, a gente descobriu que tinham 66 genes que estavam diferentes entre os cachorros que escapam da doença e os cachorros que são doentes, afetados, né?
E entre eles tinha só um gene que estava no mesmo nível do normal, que a gente achou que era o gene. E apostamos todas as nossas energias nesse gene. E aí foi daí que eu tinha que estudar para provar que esse gene era o gene mesmo, né? E foi aí que então a gente fez a colaboração com Harvard, que era do professor Lewis Kunkel, né, que é de Boston. E eu fui para Harvard durante meu doutorado para testar no zebrafish, no Paulistinha, se esse gene fazia diferença no peixe, porque tem um peixe que tem distrofia muscular. E aí fazia uma diferença, não era assim um absurdo, super legal, mas ele conseguia assim melhorar um pouco a doença do peixe. Aí eu não tava convencida. Ninguém tava. Ninguém achava que esse era o gene e na verdade a gente achava, mas a gente não tava convencido porque vendo o cachorro como ele era bom, se fosse uma coisa que fosse extraordinária, ia fazer o peixe ficar bom. E o peixe tava lá mais ou menos. E o peixe não tava assim curado, mas ele tava bem. E aí, eu não sei, eu achei que tinha que ter uma explicação genética. Assim, porque como o cachorro passava pro filhote, tinha que ser uma coisa mais forte do que só RNA. Eu sou muito mais, assim, genética, né? Eu acho que tem que ser uma coisa que tá passando de DNA. E aí, eu fui procurar como é que eu podia provar por DNA, né? Que isso acontecia. E aí, eu acabei meu doutorado, né? Defendi com célula-tronco, defendi o doutorado. E aí, o Kunkel, como ele gostou de mim quando eu fui pra lá, ele me convidou, então, pra eu fazer um doutorado, um pós-doc lá. Então, eu mudei pra Boston e levei as coisas daqui. Continuei a colaboração com a USP, né, claro. E aí, fui continuar o estudo lá pra fazer essa parte genética, porque ninguém faz genética de cachorro aqui no Brasil, né? E não tinha o zebrafish aqui também na época. E aí, quando eu fui pra Boston, eu fui procurar alguém que então me ajudasse a fazer essa parte do cachorro. Aí eu tinha uma pesquisadora do Broad Institute, né, que é do MIT e Harvard, que ela trabalha com genética de cachorro mais evolução. Então ela vê como é que o cachorro veio do lobo, né? Como é a diferença, é muito legal. A diferença entre raça, por que uma raça mais parece com uma outra que da outra. E faz assim, hardcore genetics, sabe? Faz whole genome sequence. O nome dela é Kirsten. Acho que fala Sherstin, porque ela é da Sweden. Sweden é Suécia, né? E aí eu fui e mandei um e-mail pra ela. Falei, olha, eu tenho um cachorro que é assintomático, não tem a doença, e eu preciso estudar e não sei como fazer isso, porque, né, só você sabe. E aí, na época, assim, não tinha quase genoma de cachorro, foi, sei lá, 2011. E aí eu bati na porta dela e falei, vou ter que convencer essa mulher a me ajudar, porque se não for ela, ninguém vai fazer. E aí eu fui lá e aí ela tava começando a trabalhar com o cachorro pra estudar doença humana, que era isso que eu tô fazendo, mas pra câncer. Então eu fui lá, então ela gostou do projeto e aí no começo não dava pra fazer assim, genoma completo, né, sequenciar o genoma completo. Tinha técnica, mas era caríssimo, a gente não conseguia fazer. E a gente resolveu fazer então um estudo de linkage, que é um estudo de associação. Então a pergunta era, o que o Ringo, né, que é o cachorro, o pai assintomático, passou pro filho que não passou pro resto? Porque o problema desses estudos é que assim, você tem que ter eles chamam de poder, né, o power, que você tem que ter uma estatística. Como a gente já tinha 2 cachorros, é muito difícil fazer estatística com 2 cachorros. Então a gente balanceou como? A gente pegou esses 2 cachorros e balanceou com 33 do outro lado. Porque aí, como você tem muito do outro lado, a chance do Ringo ter não passado para os outros é muito baixa. Então, foi assim que a gente conseguiu, então, ter uma estatística significativa, né? Então, eu vim pra cá, peguei as amostras dos cachorros, a gente levou pra lá e fez esse estudo que chama SNP Array, que é, de novo, um array que a gente fez aqui com o Verjovski, mas é só de DNA, pra ver qual que é a diferença genética de SNP que tem entre os cachorros, que mostra, então, o que o Soufflé tem que é igual ao Ringo, que é o filhote tem igual ao pai, que os outros 33 não têm. Que poderia explicar, então, por que esses 2 estão, né, melhores do que os outros. Aí corremos e o array de novo, e aí saiu lá o mapa genético dos todos. O cachorro tem 38 cromossomos, né, pares de cromossomos. Saiu lá onde tá que o Ringo tem igual ao Soufflé e que não tem igual aos outros. E a gente também fez um outro estudo que chama IBD, que é Identity by Descent, que mostra se esse haplótipo, que é a região que tinha igual,
se ela tava mesmo vindo de um ancestral comum, né? Se veio de um cachorro ou se já tava no canil, enfim. É que assim, a gente viu que isso foi introduzido no canil por um cruzamento de um cachorro normal. Aí chegou o mapa genético, né? Então a gente correu o array e foi procurar então o que o pai tinha passado pro filho, que não tinha passado pros outros 33 filhotes dele. Quando eu fui olhar, não tava lá o gene que eu tava estudando. Não era no cromossomo que eu tava estudando. Aí foi, assim, um balde de água fria na minha cabeça. Porque a gente tinha feito peixe, já tinha estudado um monte aquele gene. E não era. Não tava lá. O gene que eu tava estudando era no cromossomo 9. E a ligação que tinha do haplótipo associado ao não ter doença, que o pai passou pro filho, era no 24. Aí eu lembro do dia, assim, eu falei, gente, não é possível. Porque o que eu vou fazer agora, né? Porque não. Bom. Quanto tempo você já estava estudando? Eu tava fazendo. Olha, a gente já tava. Pelo menos Olha, foi comecei em 2010. Pelo menos uns 2 anos. Que eu tava atrás desse. A gente tava procurando qual era o mecanismo. Já tinha procurado droga que podia estar interagindo com o gene lá e. Puf. Né? Porque, assim, poderia. Não é que a gente descartou. Não é que assim, tipo, corta, sai, tchau. Pode ser que seja um efeito secundário. Pode ser que esse gene que a gente tem estudado tenha um papel nessa condição, nessa salvar o cachorro da doença. Mas não é a base genética. Frustração de 2 anos de trabalho, quer dizer. Foi. Até me dá arrepio. Só de lembrar, assim. Foi uma tristeza. Pra mim, assim, foi. Porque ia ser, pra mim, assim, pensando, ia ser muito mais fácil. Entendeu? E aí a gente vê, assim, eu pensei, vou publicar do jeito que tá. Porque não é que tava errado. Entendeu? Eu podia falar, olha, eu achei esse gene aí, funciona, o peixe tá lá mais ou menos e. Mas não. Assim, eu pensei assim, eu vou até o fim com isso, sabe? Porque não dá, assim. Eu não sei se você. A gente vê a competição que é lá em Boston, entendeu? É uma competição absurda. E assim, eu fiquei 2 anos lá e eu fiquei 4 anos e meio no final. E só publiquei agora. Entendeu? Não é fácil, sabe? Aí eu pensei assim, bom, vamos lá e vamos ver o que tem nesse cromossomo 24, porque talvez, né? Aí eu tive que voltar pro array, pro primeiro, lembra? O primeiro experimento que a gente fez com o Sérgio Vejovski? Eu voltei pro primeiro experimento e olhei naquela lista dos 66 genes e procurei, então, o que tem nessa lista que tá no cromossomo 24, que era, então, o que o Ringo tinha o Sofá em comum, né? E aí tinha um gene lá, também, que chamava JAG1, que esse gene é um ligante de Notch, que é uma via de sinalização que todo mundo conhece, que ajuda a proliferar a célula, que é envolvida em proliferação celular e também em regeneração muscular. E eu falei, putz, talvez eu vá gostar dele, né? Porque não tinha outra opção, na verdade, eu tinha que gostar, né? Então eu falei, bom, talvez, aí fiquei meio animadinha, né? Daí vai dar certo. Aí comecei tudo de novo. Aí fui fazendo peixe. E aí fiz no peixe. E aí o peixe super melhorou. Assim, aí foi o que eu esperava que fosse, sabe? Do começo. Então, assim, o peixe, como é que funciona o zebrafit de distrofia? Você tem que cruzar 2 peixes que têm a mutação. E não é ligado ao X, porque no humano é ligado ao X, né? No peixe é autossômico. Então, você cruza 2. Você lembra do azão-azinho? Então, os 2 azão-azinho. E aí vai nascer 25% dos peixes afetados, né? Doentes. E como a gente tem que injetar o peixe com o gene quando ele ainda é ovo, ainda é uma célula, então a gente não sabe qual que a gente está injetando. Então a gente injeta tanto normal, quanto heterozigoto, quanto afetado. Então no fim a gente faz o quê? A gente injeta todos os peixes desse cruzamento e a gente olha se tem menos de 25% afetado. Se tiver menos, é porque funcionou. Porque curou o que devia ser afetado. E aí a gente pega esses peixes que parece que são curados e genotipa. Faz então o DNA pra ver se eles têm a mutação. Mostra o quê? Então, que o peixe é normal, mas teria que ser doente, né? E quando eu fiz do JAG, que eu fiz com RNA mensageiro, a gente fez... esse gene tava com mais expressão no cachorro, né? Então, tava com a overexpressão, né? Então, a gente teve que aumentar a expressão desse gene no peixe. Então, quando eu injetei os peixes pra aumentar a expressão, a gente viu que tinha só 6% dos peixes, em vez de 25%, que era o esperado. E esses peixes, então, em vez de ter 25% que era pra ser doente, a gente tinha só 6%. E eles tinham uma aparência melhor
Eles já eram mais ou menos eles até eram melhores, né, do que o que esperado que eles fossem. E aí foi super legal, assim, né, porque era o resultado que eu queria ter. Aí eu mostrei o quê? Que provou que é esse gene que tá fazendo a diferença, né, então vamos lá, vamos fazer mais coisa. Aí eu queria provar por quê. Porque a gente tem quando você tem uma região do genoma, né? Quando você tem um pedaço do DNA que ele passou, isso não é suficiente pra você falar, é isso que tá acontecendo. Você fala, é associado, isso daí talvez seja o gene, porque tá na região, mas vamos até o final, né? Aí saiu o genoma completo do cachorro que dava pra sequenciar. Aí eu liguei pra Maiana e falei, Maiana, a gente tem que sequenciar esse cachorro, porque pra acabar, sabe? Pra não ter fantasma. Você não ficar pensando, putz, talvez não seja isso e tal, porque se sequenciar tudo, vamos ler o que tem de diferente. Acabou, branco no preto. Então a gente resolveu sequenciar o genoma completo. Isso é caríssimo e difícil pra cachorro, porque era uma técnica nova. Então era, acho que umas 10 vezes mais caro do que o outro experimento que a gente tinha feito antes. E tinha um problema técnico também, porque para analisar esses dados de bioinformática é muito difícil. Porque você não tem com o que comparar. Porque o humano, por exemplo, você sabe o que é normal, o que não é, você sabe que algumas populações têm uma genética diferente das outras, cachorro não, é tudo novo. Então, a gente sequenciou 3 cachorros, né, que era o Ringo, que é o cachorro que escapa da doença, o filho dele que também escapa, e um outro que tinha essas características clássicas da doença, que era então afetado, para de novo perguntar o que o Ringo passou para um cachorro, o Soufflé, que não tinha doença, que não passou para o outro, que era doente. E aí, quando a gente sequenciou esses 3 cachorros, sai um monte de dados, né? E aí o problema é analisar. E aí a gente juntou lá no Broad, né? Que também é o melhor centro de genômica do mundo, que tinha. Falei, isso aqui não funcionar, não vai dar em lugar nenhum, né? E aí a gente arrumou um jeito lá de conseguir... porque saem muitas coisas, porque tem muitas variações genéticas, né? De diferente, que o Ringo, por exemplo, pode ter passado. Como os 2 são filhos, é muito difícil, né? De você filtrar isso, né? Então, a gente conseguiu uma base de dados de um outro projeto da professora que estava sequenciando cachorro, para, então, filtrar coisas que são comuns ter em cachorro, algumas variâncias comuns, né? E aí teve que filtrar isso, depois procurar, então, o que o Ringo passou pro Soufflé, que não passou pro outro, e depois disso a gente teve que fazer um programa para essas variantes passarem pro genoma humano. Então, para descobrir aonde no genoma humano estava, pra gente poder estudar o que essas variantes poderiam estar fazendo. Então, foi um trabalho de informática, assim, absurdo. Eu não sabia fazer nada, programar nada, tive que aprender tudo do zero, pegar livro lá e ler, foi bem difícil. E aí, isso foi em 2013, final de 2013, que a gente conseguiu sequenciar. Mas aí tinham tantas variantes que a gente não sabia o que era, o que não era, que era muitos dados, né? Então, a gente resolveu olhar só naquele lugarzinho no começo que a gente tinha achado no experimento anterior do cromossomo 24, que era uma região que tinha 350 genes. E a gente foi lá naquela região, o que tinha, então, que ali que poderia estar... Porque como fazia sentido, né, dos dados anteriores, a gente começou a olhar por ali. A gente achou algumas variantes que elas estavam perto do gene que a gente tinha achado, então, no array de expressão lá do começo do Sergio Verjovsky. E essas diferenças genéticas que tinham perto do gene poderiam estar explicando por que o Ringo tinha uma expressão maior desse gene, tinha mais proteína desse gene do que os outros cachorros. E aí que veio a parte mais complicada, que a gente teve que olhar e explicar por quê. Porque, e mesmo provar que tinha alguma coisa que estava fazendo, então, aumentar a expressão desse gene. A gente descobriu que tem uma proteína que é exclusiva de músculo, que essa proteína ela faz, então, aumento de expressão de genes normalmente, que quando você tem essa variante que o Ringo tem no DNA, essa diferença no DNA, ela gruda. E ela gruda só no Ringo. E nos cachorros que não tem a doença. Então, ela grudando lá que prova, então, que aumenta a expressão do gene. Tem uma proteína que chama miogenina, que ela faz o quê? Quando ela gruda, aumenta a expressão de gene. Só em músculo. Aí, o que foi a loteria? Foi que essa mutação, esse problema, essa diferença do DNA que o Ringo tem, faz um novo sítio para essa proteína grudar. E só ele que tem. Então, aí provou, então, que é por isso que tem aumento da expressão do gene.
Então, provavelmente, enquanto a distrofina atua na formação do músculo, no caso, na não formação quando tem o problema, o Jagged One atuaria, então, na recuperação. É o outro mecanismo. É distrofina independente. A gente também pode falar de como vai funcionar a terapia. Então, as terapias de Duchenne hoje tem duas vertentes, assim. Uma é colocar a distrofina de volta. Que é você, então, porque tá faltando uma proteína, vamos, então, colocar de volta e ver se vai funcionar. Então, essa é uma parte. A outra parte é a distrofina independente. Que é, então, você tentar fazer alguma coisa que melhore o músculo, mas que não dependa da distrofina. Então, com esses cachorros, a gente conseguiu provar o quê? Que eles têm um músculo que é funcional, funciona, independente da distrofina. Então, esse mecanismo do JAG1, que é esse gene que a gente achou, ele é independente de distrofina. Ele vai atuar, então, aumentando a proliferação de célula, que a gente mostrou. Então, porque esses cachorros, o Ringo e o Soufflé, têm uma proliferação de célula maior. Então, essas células, como, por exemplo, quando você vai correr no parque. Você corre no parque, você tem uma lesão muscular. Então, o seu músculo regenera naturalmente. Você tem aquela dorzinha e tal, mas vai se regenerar porque tem célula-tronco no músculo, que vai regenerar o seu músculo. O que acontece com o paciente que tem distrofia muscular é que esse músculo degenera constantemente. Então, as células não dão conta de regenerar. Porque não é tão rápido, né, o mecanismo de regeneração. Então, a nossa hipótese é o quê? Que como a falta de distrofina no músculo leva, então, a degeneração progressiva do músculo, o JAG1, então, vai compensar essa degeneração, fazendo as células se dividirem mais e vai estar num caminho paralelo, tentando recuperar esse músculo que está se degenerando progressivamente. Voltando para a pesquisa anterior. Você estava naquela etapa em que você fez o sequenciamento completo, olhou o cromossomo 24, daí você tinha que ainda provar. E acho que faltou só dizer que você provou em ratos, é isso? Em camundongos, esse caminho? Então, o que a gente fez foi a gente mostrou que aquela variante que tem no Ringo, aquela diferença no DNA que tem no Ringo, que estava, então, levando a expressão aumentada do JAG. E a gente fez isso em célula mesmo. A gente fez em cultura de células de camundongo. E humano. A gente fez camundongo e humano. A gente mostrou que é isso, então, que está fazendo aumentar a expressão do gene, né? E que, por isso, as células do Ringo dividem mais. A gente mostrou que elas dividem mais também. Pensa o seu esforço desde o começo. Esse projeto é um projeto de 10 anos, entendeu? E a gente ralou, assim, não só eu, Maiana. A gente teve problemas, assim, absurdos durante o projeto que a gente achou que não ia dar certo. E assim, o trabalho não é só meu, né? Assim, é todo mundo, assim, que ajuda, né? Tipo, os veterinários. Se não fossem os veterinários do canil, esses cachorros não estão vivos hoje, entendeu? E elas fazem um trabalho fantástico com os cachorros e assim, eu falei, se não fosse por elas, assim, a gente não ia ter feito isso, certeza, assim. E é de noite. E eu acho, assim, é um trabalho que compensa, no fim, sabe? Porque você pensa assim, putz, isso pode fazer uma diferença na vida das pessoas, entendeu? Eu tô aqui e não é... Assim, no fim, a gente pensa, mas o paper é o que menos importa. Porque talvez a gente consiga curar essa doença com isso, entendeu? Então, pô, legal, publiquei uma cell, mas vai fazer mais diferença para as outras pessoas que estão ali embaixo, né? Sentado e esperando uma cura do que pra mim, né, no fim. Porque eu acho isso. Não sei. Mas foi um trabalho absurdo. Foi. É assim, eu tava falando agora isso pra Maiana, assim. Eu acho que, pra mim, pelo menos nessa vida, nada vem de graça. Entendeu? É sempre trabalho suado, sempre difícil, assim. Então, foi um trabalho, assim, de 10 anos, intenso e uma recompensa. Eu gosto. Agora me diz esse pulo do gato para virar uma terapia, de fato. O que vai acontecer agora é o seguinte, a gente vai procurar, então, alguma droga que que atua, então, nesse gene, né, nessa via do JAG, e vai testar em camundongo, em peixe, em célula, em camundongo, para ver se aumenta a expressão do JAG. E aí depois, então, poder usar essa droga, então, em humanos. Mas nunca se sabe, né? Às vezes o gene não tá na região que você pensava que era. Então... Aí a gente chora e começa de novo. Chacoalha que nem cachorro, assim, quando sai da água. Chacoalha, não é? E o que é ser uma jovem pesquisadora? Eu quero que você fale para as pessoas quantos anos você tem e por que você conseguiu uma coisa tão importante tão cedo. Eu tenho 33 anos e eu comecei a trabalhar no laboratório da Maiana com 18, quando eu entrei na biologia aqui da USP.
sempre quis fazer isso, né? Então, eu acho que é trabalho duro, assim, sabe? Você ter gostado do que você faz e assim, ter espírito de equipe mesmo. Porque, assim, eu não conseguiria fazer se eu fosse lá bater na porta da mulher do Broad, entendeu? Eu não ia conseguir fazer nada se eu não fosse lá bater na porta da Church e falasse, eu preciso fazer isso. Eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda. Então, tem que saber o seu limite. Tem que saber. Eu não sei fazer isso, ele sabe. O Verjovski sabe fazer array, o Yuri sabe fazer array. Então, me ajuda pra fazer. Então, tem que conseguir trabalhar em equipe. Esse projeto é trabalho em equipe. E eu acho que hoje em dia não sai nenhum paper grande de revista Cell, Science, Nature, se for num laboratório só. A gente vê isso lá em Harvard direto, assim, não sai. Porque tem que combinar, não é todo mundo, ninguém sabe tudo, né? Eu acho assim, a lição que tem desse paper é assim, que o pessoal de Boston falou pra mim, que é persistência. Foram 10 anos e eu poderia... Teve vários pontos, assim, que eu poderia ter publicado um paper pequeno e desistido. A gente teve uma revisão longa na Nature, desde outubro do ano passado. Foram, acho que 8 meses, 9 meses de revisão. Indo e vindo, respondendo pergunta de revisor. Um deles porque queria que a gente fizesse um experimento com camundongo transgênico que ia demorar 2 anos. E esperasse pra devolver. Aí a gente falou, gente, não dá. Entendeu? Porque tem que soltar esse resultado. Porque senão ninguém vai achar droga. Porque o legal da ciência, assim, você vai publicar, vai sair lá no PubMed, outras pessoas vão começar a trabalhar com isso. E talvez eles achem a cura mais rápido do que eu. Entendeu? Então, assim, a gente tinha que soltar esse resultado. E aí, a Nature demorou 9 meses e no fim negou. E aí, a gente mandou pra Cell e eles gostaram do trabalho e aceitaram e festa.